Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 12. A Bíblia Sagrada diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é: Seja você um exemplo. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo em um contexto onde muitas pessoas estavam ensinando fábulas, crendices, onde havia algumas proibições por parte daqueles que lideravam as pessoas, a igreja. E Paulo ele vai alertar Timóteo a respeito de alguns acontecimentos que aconteceriam e com toda a absoluta certeza tem inclusive acontecido nos nossos dias, sobre algumas proibições, como por exemplo a questão de apostatar da fé, e hoje nós percebemos que isso muitas vezes tem acontecido, muitas pessoas têm duvidado da fé, têm levado as pessoas a duvidar da fé. Muitos tinham propagado na época de Timóteo já, e o tem feito hoje ainda, ensino a respeito de cultos a demônios, e falado inúmeras mentiras, estavam cauterizando a consciência, e ainda hoje isso tem sido feito. A questão de abstinência de alguns alimentos, proibições de casamento, e por aí vai. Então, assim, enfim, Paulo ele alertou Timóteo a respeito de tudo isso naquela situação por intermédio daquela sua carta. E Paulo vai dizer para Timóteo que tudo que Deus criou é bom e que deveria ser recebido com gratidão, nada deveria ser recusado. E o Paulo ele vai fazer uma orientação a Timóteo para que ele estivesse expondo a boa doutrina às pessoas, falando, né, da parte de Cristo, sendo um bom ministro do Senhor Jesus, e que estivesse rejeitando então essas fábulas, ele estivesse exercitando o corpo, mas principalmente exercitando-se na piedade. E ele vai reconhecer que é até interessante essa colocação de Paulo, que o exercício físico ele tem o seu valor, mas a piedade ela tem um valor para tudo na vida, pois ela tem uma promessa, né, daquele que há de vir. E Paulo vai, a respeito da palavra de Deus, Paulo vai dizer para Timóteo que essa palavra ela é digna, ela é aceitável, e Paulo, por fim, estaria orientando Timóteo, dizendo-lhe que ele deveria ordenar essas coisas, devia ensiná-las às pessoas, até que Paulo então estivesse chegando, e que ele deveria ser, não deveria ser em hipótese alguma negligente quanto ao dom que ele recebeu, mas que deveria fazer uso desses dons que havia recebido por ocasião da imposição de mãos, havendo ali o presbitério feito, tal ato, né, para que ele estivesse exercendo o ministério. Então nós vamos observar que esta mensagem, esse conselho de Paulo, ele tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida daquelas pessoas que querem ser bom exemplo no meio da sociedade onde estão inseridas. Porque você percebe que Paulo ele está falando a um jovem, e é interessante percebermos que a primeira coisa que Paulo vai falar para Timóteo é que ninguém o desprezasse por ele ser jovem. Então, apesar de ser jovem, muitas vezes as pessoas não dão devida credibilidade a alguns jovens. O apóstolo Paulo, o experiente Paulo, ele vai dizer isso para Timóteo: ninguém te despreze pela tua juventude. Mas perceba que Paulo ele vai dar uma orientação a esse jovem que faria a diferença. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas vezes
Os nossos jovens, eles se destacam em inúmeras coisas. São detentores de conhecimento das redes sociais, das tecnologias, mas o apóstolo Paulo, ele vai dar aqui um conselho que faria diferença, que aquele jovem pudesse ser exemplo. E exemplo nessas áreas, exemplo na fidelidade, exemplo na palavra, exemplo na conduta, exemplo no amor, na fé, exemplo na pureza. E esse conselho não se estende apenas aos nossos jovens, mas a todos nós. Em todas essas áreas é necessário que eu e você sejamos exemplo, para que nós tenhamos, a partir dessa premissa, quem nos siga, pessoas que olhem para nós e possam perceber que reflete em nós o maior de todos os exemplos, que é o exemplo de Jesus. Que eu e você, no meio dessa sociedade onde nós estamos inseridos, possamos seguir este conselho do apóstolo Paulo e ser exemplo para os nossos filhos, exemplo para as pessoas com quem trabalham, seja você exemplo aonde você estuda, seja você exemplo aonde você mora, que você possa colocar isso em prática e tenha a absoluta certeza que se nós fizermos isso, se nós cuidarmos de nós mesmos, se nós seguirmos esses deveres, nós, dessa feita, salvaremos tanto a nós mesmos, como contribuiremos para que a salvação de Deus venha ser exercida sobre a vida de outras pessoas, através do nosso bom testemunho, através das nossas boas condutas de vida. Que nesse dia o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida e a sua família. Fique com Deus, um forte abraço, que o Senhor Jesus te abençoe.